Jeffrey Epstein, Sean Combs have one person in common. E a Jaguar Wright? É uma teórica da conspiração ou uma testemunha em primeira mão? Jaguar Wright tem 30 anos de carreira e começou muito nova aos 13. Seu primeiro empresário foi McKinney Horton, que a gente vai falar um pouco dele lá na frente. E foi vista pela primeira vez no grupo The Roots, em 1988, antes de sair em turnê com eles. Ela já foi backing vocal do Jay-Z, ou seja, ela conhece bem a peça, no seu acústico da MTV. E lançou 2 álbuns com músicas I Can't Wait, Some Different Day e Free. E a virada para ela entender o que era o mundo da música foi quando ela descobriu o motivo do seu empresário ter uma cicatriz no rosto. Aquela cicatriz foi feita por uma vítima que ele teria agredido. E desde então, ela começou a seguir o conselho dos veteranos, como por exemplo da maravilhosa Patti LaBelle. Segundo a cantora, a Jaguar, a Patti aconselhava ela a evitar esse tipo de gente, não andar com esse tipo de gente, não enfrentar esses agressores. E foi assim que ela tentou seguir. E sempre que é questionada o porquê ela faz tudo isso, ela diz que ela sente vontade de dar voz às vítimas, que é por empatia, e também por ter sido uma, e que até hoje ela lida com transtorno de estresse pós-traumático. Só que para o grande público, o seu nome surgiu em 2022, quando ela falou sobre o lado obscuro da indústria musical e sobre algumas acusações contra Diddy. Essa entrevista foi para o podcast Real Life Street Stars. Agora vamos relembrar um pouco do caso Diddy. Em 16 de novembro de 2023, a ex de Combs, Cassandra Cass Ventura, entrou com uma ação federal contra Combs em Nova York, alegando anos de agressão. Sua ação inclui acusações gráficas de que Combs a estuprou em 2018, são palavras que eu não posso falar aqui, fisicamente dela, a intimidou e a forçou a ter relações sexuais com acompanhantes masculinos enquanto ele assistia. A ação também alega que Combs explodiu o carro de Cuddy para dissuadi-lo de ver Cassie romanticamente, porque ela já tinha terminado esse relacionamento com o cara, enfim. Entre idas e vindas, ela começou a se relacionar com Cuddy e o Diddy, sendo Diddy, né, mandou explodir o carro do cara. Por meio de um representante, Cuddy disse que as acusações são verdadeiras. Combs negou as acusações e alegou que Cassie tentou extorquí-lo por 30 milhões antes de entrar com a ação. Os dois chegaram a um acordo por uma quantia não revelada em 17 de novembro. E o seu advogado, Ben Brafman, declarou que a decisão do Sr. Combs de resolver o processo de forma alguma mina sua negação veemente das acusações. E foi o que todo mundo achou, que ela estivesse mentindo, que ela só queria grana, ele passando por vítima, sim, ele chegou a se passar por vítima, alguns engoliram essa história, até surgiu o vídeo dele agredindo a Cassie. Só que o rapper não contava com a lei dos sobreviventes adultos de Nova York. A lei permite que adultos sobreviventes já processem os seus agressores, mesmo que o prazo de prescrição tenha expirado. Esse tipo de crime, sim, ele tem prazo para os seus agressores responderem. E vale lembrar que essa lei ficou pouco tempo em vigência, se eu não me engano, 1 ano, de 2022 a 2023. Tanto que não foi só a Cassie que utilizou, né, sabiamente, ainda bem, essa lei para entrar com uma ação contra o Diddy, mas também outra vítima dele que bem no finalzinho, quando estava expirando, ela conseguiu entrar com ação. E essa entrevista rolou agora no dia 2 de outubro e não foi só a Jaguar que participou, não. Outras 2 pessoas que estavam por dentro do caso participaram também. Uma delas é um ex-DJ e atual youtuber, o DJ Vlad, e a outra pessoa é uma advogada de uma das vítimas, e eu quero falar sobre ela agora. A Ariel Mitchell, ela foi recém-contratada por uma pessoa que tá com medo que uma fita vaze. O que foi descoberto? Que o Diddy tentou comercializar essa fita por um valor muito alto. E essa fita, quem é que tá ali? O Diddy. Essa pessoa, pelo que eles entenderam da filmagem, ela não sabia que estava sendo filmada. Só que tem algumas coisas. Essa pessoa é uma pessoa famosa, é uma A-list, e provavelmente na época era menor de idade.
a advogada ela não sabe determinar se entre 17 e 21, porque, na verdade, quem a contratou não foi essa pessoa, mas sim alguém que a representa. Enfim, é um caso bem complicado e é interessante saber que quem está participando dessa discussão, dessa conversa, é alguém que representa uma das vítimas. E nesse vídeo eu vou decupar todas as falas da Jaguar, porque ela é uma figura muito controversa. Você fica sem entender qual que é o papel dela. Segundo ela tá aqui para defender as vítimas, mas muito se pergunta quem é ela. Eu já falei um pouco previamente, mas é importante a gente entender o que ela traz, todas as informações que ela traz. Ela realmente é uma teórica da conspiração? Parece, né? Do jeito que ela fala, da forma efusiva, ou ela é uma vítima, ou ela é uma denunciante. Durante o vídeo eu vou trazer todos esses pontos, falar também dos artistas, porque ela faz muitas revelações, ela reafirma outras coisas, só que no final eu vou dizer para vocês o que eu penso a respeito dessa personagem tão importante, nesse caso Diddy. E logo no começo da entrevista, ela já afirmou: Jay-Z e Diddy são dois monstros. How dangerous do you think he is as a person? I think he's one of the most dangerous people I've ever met. O apresentador questionou o silêncio do Jay-Z, porque ele se mantém em silêncio no caso do Diddy. Ela disse que é algo que ele pratica, porque ele começa pequenos incêndios, coloca todo mundo na conversa, coloca todo mundo para buscar água e foge, sem responder nada, sem fazer nada. Coisinha dele. E foi nesse momento que ela se dirigiu diretamente à câmera e falou com Jay-Z, Sean Carter. Ela disse assim: isso, muda, Sean. Você não tem escolha. Você vai responder. Ela relaciona Jay-Z com outros monstros. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Sean Combs have one person in common. Que a relação entre eles não é só profissional, mas pessoal também. Não é a primeira vez que a Jaguar fala isso do Jay-Z. Então, pra ela, ele é um monstro. Ela o conhece muito bem, ela trabalhou com ele, ela envolve ele em alguns casos bem sérios, casos de assassinato, de cárcere. Quem conhece o caso da Lia, da morte da Lia, que enquanto ela estava gravando um clipe no Caribe, na volta, no seu retorno para os Estados Unidos, o avião que ela estava caiu. Só para dar uma relembrada aqui, porque eu quero falar sobre esse vídeo. Na ocasião, ela não queria ir, segundo a Jaguar, porque tem algum depoimento de pessoas que moravam no local e disseram que ela não queria ir no avião e teve que ser medicada. Qual era a pessoa que participou, a pessoa que estava dirigindo ali? O Hype Williams. Hype Williams é um diretor famoso e tal, fodão, trabalhou com muita gente grande. Hoje em dia, ele trabalha para quem? Jay-Z. Ele é o segundinho lá do Jay-Z. E na ocasião, por causa dessa insegurança da Lia, o cantor Lenny Kravitz mandou o jatinho dele para ela. Ou seja, teria dois, ela se sentiria mais segura. Só que o que aconteceu? A Lia foi parar no avião de carga, que era o avião que estava todo o equipamento que foi utilizado para o clipe. E o que eu fico mais puta da vida é que o avião que o Lenny Kravitz mandou para a Lia foi utilizado pelo Hype Williams, sim, e por suas bailarinas. Enquanto a Lia, ela foi num tec-tec, num aviãozinho lá de carga do equipamento que foi utilizado no clipe. Vocês entendem? Eu acho assim, esse papo conspiracionista me pega muito, eu sou muito... Mas eu acho que das histórias, de tudo que a Jaguar traz, que ela coloca na conta do Jay-Z, essa que me pega mais, porque assim, tá, vamos pensar que o Jay-Z não tem nada a ver com isso, mas essa postura do Hype Williams, foda, né? Como é que pode, a sua estrela, você coloca num avião de carga e você vai num avião lá que o bonitinho mandou pra você, que o seu amigo mandou pra você. Ai, deu até palpitação aqui. E por falar no Hype, não foi só nesse caso que ele estava envolvido, não, né? Diretamente, indiretamente envolvido. A morte da Left Eye, eu acho que vocês já ouviram falar dela, que ela é uma das integrantes do Chelsea, um grupo muito bom dos anos 90. A morte dela também foi no Caribe. A geografia aqui. Foi uma morte muito estranha também, é algo que eu já vou trazer um dos próximos vídeos. E quem estava lá envolvido? Quem estava ali presente? Hype Williams.
Ai, gente, às vezes é difícil não pegar aquele chapéuzinho de alumínio e entrar nessas teorias doidas. Olha. Enfim, então a Jaguar coloca o Jay-Z nessas situações e, segundo ela, o lance do Jay-Z não é que nem do R. Kelly e do Diddy, que é aquela coisa sexual. Por mais que seja o gangsta também, o rapper gangsta, mas não tem, ele não participa desse tipo de coisa. O lance dele é poder. Ele não pensa duas vezes antes tanto que ele fez isso com um sócio dele de gravadora, que é algo que eu vou trazer também pra vocês entenderem. Então o negócio dele é poder. Mais pra frente, quando a gente falar de R. Kelly, eu vou dar exemplos do que ela falou. Então é isso, eu vou trazer em todos os pontos que ela fala, trazer mais informações pra vocês e também ter contrapontos do que ela diz. O legal dessa entrevista é que o apresentador ele é bem direto e eu percebi que teve algumas pegadinhas ali. As perguntas que ele fez eram perguntas para que a Jaguar reafirmasse coisas que ela disse lá atrás e assim pra gente comparar, pra ver assim, bom, será que o que ela disse lá atrás ela vai repetir agora? Ela vai endossar? E aí, como é que fica? Outra coisa que eu reparei também, se você tá acompanhando o caso, você deve ter reparado, que ela tá menos efusiva. Foi uma entrevista que ela tava mais light e tal, deu pra entender bem as coisas que ela dizia. Enfim, então o apresentador perguntou pra ela o quão perigoso o Diddy é. Ela falou que é muito perigoso. Ela reafirmou que o Diddy é um demônio, é o diabo, né? O diabo é o apelido que Denzel Washington deu pra ele. Se não me engano, foi ele que deu esse apelido pra ele. E que ele segue fazendo as coisas que ele faz há 30 anos porque ele tem proteção, porque não tem como você fazer todas as coisas que você faz, porque assim, se você puxar a capivara, que é algo que eu vou trazer aqui, se você não tá acompanhando, são coisas muito sérias, então não tem como você fazer tudo isso, tá envolvido num monte de escândalo e passar ileso, de boa, porque assim, até você conseguir, porque 30 anos é uma escala, uma escada, então para você chegar onde você chegou, você tem que ter muita proteção, e foi o caso dele, e ela deu 2 nomes que eu vou passar para vocês agora. O primeiro nome é do Clive Davis, da Arista Records. Vou falar sobre ele futuramente, porque ele hoje em dia é o maior magnata da indústria, é o cara mais rico da indústria fonográfica. Outro executivo é o Lucian Grant, da Universal Music. Ela diz que os dois o protegem, mas é Clive Davis o seu mentor. E quem conhece a história do Clive Davis e do Diddy sabe que é isso. Ele é o mentor do Diddy, tanto que o Clive Davis é da Arista, mas a gravadora do Diddy é a parceria dos dois, é o meio a meio dos dois. Bom, nesse ponto da entrevista, ela já começa a citar outros nomes, além do Diddy e do Jay-Z. Quando ela foi questionada pelo apresentador como você participa dos freak-offs, das festas do Diddy, como é que você e o seu marido, enfim, o seu namorado, como é que vocês não estão em nenhuma das fotos? Porque assim, é muito estranho, parece que é estranha essa pergunta dele, mas ela vai no sentido de todo mundo queria estar nas festas do Diddy. Tanto que saiu, a galera resgatou agora um vídeo da Anitta, num período de pandemia, conversando com ele, tanto que foi uma conversa meio estranha, né? Porque ela chega a falar, da próxima vez espero que seja melhor, que eu fique menos louca, não sei o que. Quando ela começa a dar mais detalhes do que foi a festa, ele, não. O que rolou na festa do Diddy, fica na festa do Diddy. Foi mais ou menos assim o que ele disse. Yes. The last party, I was fucked up. Last time, I was not. Yeah. We not going. What happens at the Diddy party stays at the Diddy party. We got that. Yes. Ok. Então ali foi bem estranha a conversa, porque o que a gente sabe até agora é que são 2 tipos de festa. Tem a festa, que é a festa do branco e tal, todo mundo quer estar ali, por isso da foto, todo mundo quer ser visto, e tem a festa íntima, que é onde rolou as coisas, aparentemente rolou, né, que tá sob investigação. E assim, como é que a Jaguar, que é do meio da indústria musical, não tá numa foto? Ela respondeu que é porque ela é esperta, porque todo mundo sabia que ele era o diabo, porque ela queria estar numa
uma foto com ele. Aqui eu achei meio complicada, hein, essa resposta. O momento que ela joga indireta pra uma pessoa é pra Cláudia Jordan. Aí ela fala assim na entrevista: bom, é porque eu sou esperta, eu sou inteligente, eu não sou igual a Cláudia Jordan. Por quê? Deu um forrobodó lá atrás, porque em outra entrevista ela disse a mesma coisa sobre a Cláudia, só que ela insinuou que a Cláudia tivesse algo com Jay-Z. Eu dei uma olhada no Instagram da Cláudia, qualquer coisa, se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês verem, que ela negou, ela falou: não, eu só conheci esse cara numa premiação, a gente tirou foto, não sei o que e tal. Então, quando a Jaguar joga essa indireta pra Cláudia, ela tá querendo dizer: errei, fui moleca lá atrás quando eu disse que você teve um caso com um cara. Opa, não, você só foi idiota, você só foi burra por ter tirado uma foto com um cara que todo mundo sabe o que ele é. E agora? Como é que vai ser a carreira do Diddy? Ainda vai ter carreira? Como é que vai ser a linha de defesa dele? Ele vai querer fazer algum tipo de acordo? Ele vai querer ir pra júri? Como é que vai ser? A Jaguar foi perguntada se ele vai cooperar, se ele vai falar, enfim. Ela responde que, mano, claro que o cara vai falar. Quem acha que ele não vai falar, tá doido. Vai falar e vai sobrar pra muita gente. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei porque a gente sabe que em casos parecidos o que aconteceu com as pessoas, né? Com os agressores, com os filhos da puta, enfim. É muita pergunta. Algumas respostas eu vou trazer lá na frente porque os outros participantes dessa mesma entrevista, eles vão dar a opinião deles também. Mas quanto ao fato dele colaborar ou não, a Jaguar foi bem enfática que sim, ele vai colaborar e ele vai ter que falar muita coisa se ele quiser ter uma subvida, se ele quiser ter carreira ou tá vivo. Às vezes a garantia dele vai ser falar. O apresentador voltou a questioná-la sobre os freak-offs e sobre o que ela sabia, o que ela tinha visto. Esse é um momento que eu vou destacar aqui, que eu acho que ela deu uma enrolada. Eu vou ler o termo certinho que ela falou. Ela disse testemunha em primeira mão. Ela utilizou esse termo testemunha em primeira mão para responder às pessoas que alegam que ela não estava lá, que ela só ouviu falar. Não, eu não sou uma pessoa que só ouviu falar. Eu sou uma testemunha em primeira mão, diferente. My first-hand knowledge, it is my first-hand witness account experience. I was a sex worker, I was a dominatrix before I got my record deal. Ou seja, eu fui uma garota de programa antes de... Segundo ela, né? Eu fui uma garota de programa antes de ingressar na indústria musical. Hoje em dia eu ainda sou uma dominatrix, não. Acho que nesse momento ela tentou fazer um merchan pra ela. Eu sei como é que funcionam as coisas. E nesse meio da indústria pornográfica, todo mundo se filma. Isso é normal, isso garante sua segurança e outras coisas mais, né? Faz umas chantagens também. Não que o Diddy não fizesse a mesma coisa. Então, assim, ele filmando daqui, ela dali. Quanto ao Diddy e filmagens, isso é uma questão de controle também. Então, o cara filmava por ego dele, filmava pra fazer a extorsão, que é uma das acusações é de extorsão. E assim, um daqui, outro dali. Então, eu acho que também esse é um dos motivos para esses caras não terem processado a Jaguar até hoje. Porque a minha opinião sobre ela, eu tô dando essas pílulas, mas no final eu vou falar mais a respeito. Mas, assim, se ela não é uma pessoa que viu, que estava ali, eles sabem que se eles filmaram, vai ter em algum lugar. Então, quando ela usa esse termo testemunha em primeira mão, ela também não confirma que as coisas que ela diz, ela estava presente. Não, são coisas que ela ouviu falar, mas ela acha que ela tem, que ela pode falar isso em primeira pessoa por entender o meio, e que não é bem assim. Então, por isso que eu acho que ela se enrolou nesse momento. Aí a Jaguar tá lá falando o que ela faz com as fitas dela, sim, porque ela tem as fitas dela, que ela guarda todas, porque aquilo é a garantia dela. Ela fala o que as outras meninas também fazem, o tipo de conteúdo que tem questões de ritual, acho que ritual eu posso falar, de ritual, de drogas, essa aí eu não posso falar. Enquanto ela tá falando sobre isso, né, sobre essa questão, aí do nada ela manda um salve pra Zoe Kravitz, né, tipo, manda um agradecimento pra ela, fiquei sem entender, dei um Google, vi que outras pessoas também ficaram sem entender, porque tinha muita busca a respeito. Ela falou sobre a Zoe porque ela é a atual diretora do filme, deixa eu ler aqui pra eu não... Blink Twice. E a Zoe fala que o filme, ele é baseado 100% em fatos reais, mas
mas não em um caso em específico. Mas quando você vê o trailer, a premissa, bom, a gente liga, né? Na verdade, é o caso do Jeffrey Epstein, porque no filme fala sobre uma garota que foi trabalhar numa ilha e a partir disso coisas obscuras acontecem, e quem conhece o caso do Jeffrey Epstein sabe do que eu tô falando. Se você não sabe e quer que eu fale, coloca aqui nos comentários. Então é isso, a Jaguar, ela falou o nome da Zoe porque ela tá ligada a esse projeto, e para ela é um projeto muito importante falar e revisitar essa história, algo que eu também concordo com ela. Bom, a gente já sabe que o Diddy fez o que fez durante 30 anos, porque foi protegido, mas e quem sabia? Quais pessoas sabiam? Quais pessoas no meio sabiam? E por que não falaram? Segundo a Jaguar e o próprio apresentador, por medo. Óbvio, né, gente? O cara bilionário, o cara manda e tudo, respeitado pra caramba na música, porque tem os seus feitos que a gente não pode anular. Foi nesse momento que ela citou um comediante, o Cat Williams, porque assim, ele, junto com a Jaguar, se eu não me engano, no ano de 2021, trouxe à tona num podcast, deixa eu ler aqui, é o Club Shay Shay. Shay Shay fica mais bonito. Que nesse podcast ele teve falas duras, ele fez duras acusações contra o Puff. E eu vou destacar agora uma fala que ele fez no episódio que foi ao ar em janeiro, se eu não me engano, desse ano de 2024. E a galera meio que disse que ele profetizou que seria o ano do Diddy de outra galerinha. Vou ler aqui pra você. Todos esses grandes desviantes idiotas vão pegar o inferno em 2024. É pra todos eles. Isso ele falando diretamente pra câmera. Não importa se você é o Diddy ou quem quer que seja, TD Jakes, qualquer um deles. Todas essas mentiras serão expostas. Isso é tudo, e que qualquer um que entenda isso de maneira errada sabe que entendeu errado. A verdade é a luz. Enigmas, né? Ele, a Jaguar adora, né? A Jaguar do nada, ela joga um adjetivo, um nome, uma coisa assim. Você tem que pegar e se virar pra entender. Com a prisão do Diddy, as coisas ficaram bem claras. Tudo bem que, assim, essa fala dele foi depois da denúncia da Cat, né? Depois do processo em juízo. Então, assim, muitas coisas estavam rolando ali, então meio que levavam pra esse caminho. Tanto que o próprio Diddy, na hora de... Ele praticamente se entregou à polícia. Então, não foi pra quem tá ali, não foi uma surpresa. Então, é aquilo. As pessoas não falavam por medo e os A-lists também não falavam por medo, porque provavelmente, estão até aqui envolvidos. E agora vamos falar, dessa indústria, né? Porque, assim, esse medo vem da construção da imagem. Porque, assim, se eu denuncio, se eu sou uma vítima, além de ter que reviver tudo o que eu passei, eu vou ficar com a imagem da vítima. E se eu sou um cantor, enfim, eu tenho a minha imagem, eu sou uma figura pública, eu vou ficar marcado como a vítima. Mesmo raríssimas vezes, quando a sociedade te abraça, você vai ficar marcado como uma vítima. E é aquilo, né? Tem que ter a coragem de também colocar a imagem desse cara, dessa pessoa perfeita. Eu não tô falando só do Diddy, mas de outras pessoas também. Então tem que ter coragem e tal. É complicado, cada vez que você fala mais sobre o caso, mais te noja. E o Me Too, hein? Por que não aconteceu na indústria da música? Por que não rolou? Bom, o movimento Me Too, só para ser breve aqui, ele deu início lá em 2017, depois de acusações de, em sua maioria, se não me engano, todas mulheres que foram assediadas, abusadas por Harvey, esse nome. E foi seguindo. Então, outras pessoas que passaram pelo mesmo tipo de situação, não só na indústria de Hollywood, mas também, enfim, na sua vida, por professores, também estavam nessa onda do Me Too, eu também passei por isso. Pouco tempo depois, eu não me lembro o ano ao certo, mas qualquer coisa eu coloco aqui, tiveram as denúncias contra o R. Kelly. Nesse caso, denúncias assim, faz tempo que tinha, né? Mas depois que teve a materialidade de um documentário da Netflix, aí o bicho pegou pro lado dele. Então, assim, a Jaguar, ela questiona a figura, a posição do Jay-Z quanto a isso. Então, a resposta para a pergunta, por que não teve o Me Too da música, ela responde que é porque o Jay-Z encabeçou o movimento, tanto o movimento do que seria, né, esse movimento do Me Too, quanto das vítimas do R. Kelly, que é se não me engano, chegou a ser criada uma fundação com esse nome. E o intermédio foi de uma ativista chamada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Dream Hampton.
o Jay-Z encabeçava, quem fazia o intermédio seria essa Dream, não só esse movimento também, mas também do Black Lives Matter. Mas, focando aqui, segundo a Jaguar, a intenção do Jay-Z era para pagar de bom moço, garantir que o R. Kelly fechasse a boquinha dele, porque ali tá todo mundo meio cagado. Essas são as entrelinhas das falas dela, porque em outras vezes ela já chegou a dizer a respeito. Então, assim, o que o Jay-Z queria? R. Kelly preso, quietinho, garantir a imagem dele de bom moço. Então, assim, garantia duas coisas. Aí a gente relembra aquela fala dela, que, assim, o lance do Jay-Z é poder. Então, esses caras caindo, tanto que, assim, eu vou ver se eu encontro essa entrevista e essa fala dela e trago posteriormente, o Diddy caindo agora não foi à toa também. Por mais que ele fosse protegido por esses mentores, dizem que o alto escalão de Polícia Federal também, ele era protegido porque, assim, sempre que ele tava para ser preso, para ser pego, ele já sabia, né? Tanto que quando a Federal pegou ele agora, ele já meio que sabia. A casa do Diddy, quando a polícia chegou lá e tal, não foi a PF que chegou, né? Nossa PF. Não foi o FBI que bateu na porta dele às 7 horas, o toque-toque. Não foi a Homeland. Ou seja, o negócio, o babado era bem forte. Então é isso. O lance do Jay-Z é eliminar a galerinha dele que tava ali do lado pra ele ser o único fodão e tal. Por muito tempo, será? Segundo a Jaguar, não. E aí ela emenda com uma pergunta. E a Gayle King? Por que na entrevista que o Jay-Z deu a Gayle King, ela não questionou ele? Porque, assim, estamos falando quando você fala do R. Kelly e abuso, enfim, não tem como você não falar da Lia. Porque a Lia foi... Nossa, quando surgiu essas novas acusações, a galera resgatou tudo que ele fez com a Lia. Só pra adiantar aqui pra vocês, ele se casou com ela, escondido, quando ela tinha 15 anos de idade, ele era o produtor, né, musical dela, enfim, e a família não sabia. Quando descobriram, meu Deus do céu, disseram que eu ia expor tudo e tal, então ela teve que se separar dele, mas enquanto ela tava com ele, ela sofreu muito, e o Jay-Z sabia dessas coisas, então sabia que ela era menor de idade, dizem que ele também, né, então assim, segundo a Jaguar, seria um triângulo amoroso, então a Lia não tá aqui, é difícil, a gente não vai saber, quem sabe dessas histórias era o marido, o namorado dela, que era o sócio do Jay-Z na época, quando o Jay-Z, logo depois que a Lia morreu, o Jay-Z sabendo das coisas que o R. Kelly fazia com ela, e mesmo assim era o parceiro dele, foi lá, lançou um CD com ele. Ai, eu esqueci o nome desse marido da Lia e eu vou colocar aqui pra vocês. Ele falou, mano, que porra é essa? Como você tá fazendo isso, cara? Então, a Jaguar sabia dessa história, aí ela lançou essa pergunta. Como a entrevistadora não pergunta pro Jay-Z sobre R. Kelly e a Lia, sabendo de tudo que ele sabia? E a Kim Porter? Bom, Kim Porter, pra quem não sabe, foi esposa do Diddy, com ele, se separou. Enquanto ele tava com a Cassie, se eu não me engano, no ano de 2018, ela morreu. Só que assim, até então, uma pessoa saudável, aí começou o momento das teorias. Uma pessoa saudável morreu de pneumonia, do nada. Bom, pelo menos é o que foi veiculado, do nada. Bom, aí sempre ficou esse lance, pô, o que será que aconteceu e tal. Lá atrás a galera já ligava ao Diddy. E por que a morte repentina da Kim Porter causou tanta desconfiança? Porque um pouco antes dela morrer, dela falecer, ela tava rolando um boato, se eu não me engano não foi algo, ou vou lançar uma biografia, tava rolando um boato que ela ia lançar uma biografia e contar tudo. Falar como era a sua vida com Diddy. A postura da família dela hoje em dia, dos filhos, do atual companheiro a morte foi natural. Tanto que esse livro, até então era um manuscrito, e um amigo dela ajudou a escrever, segundo ele. Então assim, foi vendido, porque ele foi lançado, foi vendido atualmente como o livro de memórias dela, tanto que várias teorias que estão rolando aí em cima do que teria acontecido com ela, mas ao mesmo tempo, esse amigo ele tá lá como coautor, então qual a credibilidade disso? Então depois das falas, depois que a família dela veio a público dizer, isso aqui não procede, não é real, tanto que o pai do filho dela, do primeiro filho dela, ele também diz, isso aqui não aconteceu, é irreal e tal, mas quanto ao Diddy, ele é bem fático,
a morte da minha mulher não foi à toa, tem que ser investigado. Ele não fala diretamente do Diddy, enfim, mas pra ele tem que ser investigado. A Jaguar diz que é amiga desse Albie Shore, ela acompanhou todo o relacionamento deles, todas as tentativas que o Diddy teria cometido, mas isso depois que eles se separaram, ou seja, ela acompanhou esse relacionamento deles, depois acompanhou o início do relacionamento Kim e Diddy e todas as tentativas de crimes contra o Albie Shore. Tem recentes acontecimentos com ele, é que ele ficou 2 meses em coma. Aparentemente não tem nada a ver com o Diddy, porque ele passou por uma cirurgia bariátrica. E aqui a gente tem mais uma fala bem contundente, mais uma acusação muito grave, né, que a gente não sabe se lá pra frente ela vai pra juízo, como é que vai ser, ou se vai ficar meio que a boca pequena, né, porque se o cara tentou matar algumas vezes o ex-companheiro da sua esposa, tem que ser investigado, não? Vai ter que ir pra conta do bonito de novo. E sobrou até pra Beyoncé. Quando a Jaguar foi questionada sobre o número de vítimas, qual o número que ela acredita, ela disse que milhares. E que ela conhece 3. E que uma dessas vítimas, teria coisas pra falar do casal Carter. Ou seja, não só o Jay-Z, agora ela colocou a Beyoncé no meio. E que ela é uma pessoa desagradável. E que o casal Carter, palavras dela, é um casal desagradável. Aí ela já pegou e emendou que teria que investigar o caso da Kim Porter, falou sobre cárcere privado. Gente, eu juro que quando ela falou sobre cárcere e Beyoncé, eu lembrei da Cia. Aí eu fiquei assim, questionando, nossa, mas... gente, isso é tão sério, eu não devia estar rindo. Mas será que esse lance do cárcere... Mas será que o lance do cárcere, o meme veio antes dessa fala ou foi o contrário? Gente, eu não queria estar rindo, mas é que quem não conhece essa história do cárcere, porque a Cia, ela escreve pra Beyoncé também, faz músicas pra ela e tal, então acho que teve uma entrevista que a Beyoncé falou, não, a gente tem um camp, tem um local onde as pessoas que produzem pra mim ficam lá e tal. Gente, uma prática super comum e tal. Nando Reis, tem uma galera aqui no Brasil que eu sei que faz isso também. É um trabalho imersivo. Eu não sei porque a partir dessa fala virou cárcere. E assim, a galera, principalmente aqui no Brasil, fez muito meme a respeito. Então quando ela falou isso, ai, meu Deus, não acredito que eu vou ter que rir. Sim, os dias de cativeiro acabaram, vambora. Se a Beyoncé prender a gente aqui, eu vou postar uma foto do seu rosto. Não, por favor, não faça isso, ok. Vamos sair daqui. Deixa ela ir! Esse é o momento off, esse é o momento, enfim. Aí ela continuou com as alegações dela. E as pessoas que são colocadas inconsciente em aviões? Ela fala da Lia. Então, assim, as falas são muito fortes, né? São muito fortes, aí você fica pensando na responsabilidade que você tem que ter. Porque, assim, por mais que esses caras sejam putas, é complicado você fazer esse tipo de alegação. Então tem que ser muito corajosa ou muito... Lá na frente eu vou falar sobre ela. Para o DJ Vlad, Jaguar Wright é conhecida por ser uma teórica da conspiração. Eu realmente não assino nada do que ela diz. Disse ele a Morgan. Eu nunca a tive no meu programa e não tenho planos de tê-la no meu programa. Aí ele seguiu dizendo que as coisas que ela diz são coisas que ela ouviu, não coisas que ela viu. Não que o Diddy não tenha feito coisas sérias, enfim, tal, mas ele não pode acreditar nas coisas que a Jaguar traz, as coisas que ela fala. Questionado se ele acreditava que o Diddy seria preso depois de anos, enfim, que ia estar nessa situação toda, ele disse que não imaginava, mas também não desacreditava totalmente, porque pessoas como ele, pessoas importantes, normalmente são pegas depois de grandes reportagens jornalísticas, documentários, ou uma pessoa muito famosa ou acusa esse tipo de pessoa. Tanto que foi o que aconteceu com o R. Kelly, rolou o documentário, o Harvey também foi a mesma coisa, então ele achou que seguia a mesma linha, ou seja, meio que choveu no meu olhado essa opinião dele também. Agora, quanto ao julgamento, quanto às escolhas que o Diddy vai fazer, a sua equipe de defesa vai fazer, ele acha que o Diddy, ele não vai querer fazer um acordo, né, porque ele fazendo acordo, no mínimo são 20 anos, porque os crimes são muito graves. Aí ele vai preferir, porque até agora ele alega que é inocente. Então, ele vai querer ir pro tribunal, porque, né, vai que acontece alguma coisa e eu até respondo em liberdade.
coisa que eu não acredito. Esse lance dos 20 anos a gente vai entender um pouco mais à frente, porque a advogada de uma das vítimas vai falar a respeito. Mas quanto às escolhas do Diddy, é basicamente isso que o Vlad opina. Aí ele pega e minimiza a materialidade que a polícia trouxe, né? Porque para ele a materialidade que a polícia trouxe foi só aqueles lubrificantes, os óleos de bebê, né? Se eu não me engano, 1000 frascos. Então ele acha que, olha, se duvidar, o cara ainda sai solto porque a polícia não fez o trabalho dela. A Homeland, polícia federal, não fez o trabalho dela, é isso que ele acredita. Aí o DJ segue minimizando. Ele acha que, quando foi questionado, né, se ele acha que a galera da indústria, se tem uma galera que tá com medo, segundo ele, não tem por que a galera tá com medo, porque aí ele diferencia, e agora eu concordo com ele que tem os freak-offs e as festas, então todo mundo queria estar nas festas, então a galera não tem o que temer. E para reforçar essa fala dele, essa ideia de que as pessoas não estão preocupadas, para ele a linha de defesa ele se contradiz um pouco. Para ele a linha de defesa vai seguir assim, bom, ele não vai querer falar o nome de pessoas e sim poupá-las. Abrindo um parênteses aqui, esse lance de deletar, de falar ou não, vai muito em cima do que uma galera tá falando de, será que vai acontecer a mesma coisa com Diddy que aconteceu com Jeff? Só os A-list, só a galera, não só da indústria hollywoodiana, mas políticos, várias pessoas frequentavam esse tipo de festa. Então, o que vai ser? Bom, eu mencionei pra vocês que além de tudo, esse cara, o DJ, ele é um youtuber, ele é um insider, um fofoqueiro, né? Um fofoqueiro. Então, muitas histórias ele deve ter ouvido. Quando foi questionado, né, o que ele ouvia sobre Diddy, tipo, como assim? Vocês não sabiam que o cara era desse jeito? Não, ele falou, já ouvi muita coisa. Eu ouvi que ele teria dado um soco na Kim, num avião, aí depois eles tiveram que chamar um cirurgião plástico, ela teria fitas relatando esse tipo de agressão, tinha cozinheiro que falava que esse cara era isso, aquilo. Ele teve relatos, acho que num podcast, num programa dele, sobre vítimas do Diddy e tal, então não é uma surpresa. Sendo que lá atrás ele falou que não imaginava que o cara fosse preso. E falando de agressão, ele também deu um exemplo do Steve Stoll, que foi um parceiro de negócios, um executivo parceiro de negócios do Diddy. Rolou uma confusão, uma briga lá em 1999 e o Diddy foi preso. Então, o caso da Kim e o caso do Steve são os mais importantes que ele divulgou e que ele sabia também. Agora eu vou trazer o nome da Wendy Williams, porque ela foi citada nessa entrevista. O DJ Vlad falou que uma coisa que ele meio que presenciou, né, foi no caso que ficou muito famoso de um programa de rádio, onde a Wendy Williams, que é uma apresentadora muito famosa americana, é uma apresentadora de TV, mas também é apresentadora de rádio, ela estava falando sobre, se eu não me engano, Meek Mill, que disse que tinha fitas com Diddy, dizendo que tinha um caso com Diddy, porque esse lance da sexualidade dele ser bi ou gay, tipo, sempre rolou e tal, mas até aí, gente, que dois adultos fazem... Mas é um meio bem machista. Então, assim, sempre rolou essa conversa, esse cara falou que teve algo com ele, e ela no programa falou assim, eu tenho umas fotos aí do Diddy, tem umas fotos aí. Mano, o cara ameaçou de processar e tal. Agora eu vou trazer um caso envolvendo a Wendy, tanto que se você digitar Wendy Williams, você vai ver que muito podre dela, tipo, ela já falou coisas horríveis da Beyoncé também. Teve um programa que o Diddy participou, teve um programa dela da TV que o Diddy participou para divulgar um filme praticamente autobiográfico, né, que falava de um menino negro que conseguiu, né, chegar no topo e tananã, com muito trabalho, não sei o que e tal. Ela, que legal, nossa, é um filme inspirador. Inclusive, o meu filho de 16 anos, não sei o que, ele... sim, o seu filho de 16 anos, o seu filho que... Eu encontrei ele ali nos bastidores. Nesse momento, essa mulher, ela travou, tipo, deu tela azul, ela... Como assim? Ele conversou com o meu filho? Tipo... Who I met backstage, He did? He's a great young man. Oh, thank you. Yeah.
Tudo isso a gente sabe agora porque, com a prisão do Diddy, ela foi perguntada o que ela achava, enfim, ela falou, meu, ainda bem que ele foi preso, porque o cara, ele é muito violento, por causa desses 2 episódios. Só que vamos combinar que a bonita querer tirar o cara do armário? Pô, mano, foda. Agora o outro, deu pra entender o porquê ela ficou nervosa. Agora a gente vai falar da Ariel Mitchell, eu tava bem afim de falar dela, porque eu achei uma figura muito interessante dessa advogada, que é a advogada de uma das vítimas, porque ela teve umas falas bem fortes, bem contundentes. Só pra vocês, eu vou colocar imagens, mas só pra vocês saberem, assim, a entrevista não foi uma entrevista no mesmo estúdio, onde tava todos presentes, todo mundo conversando, não. Foi feita de modo remoto, então assim, a Jaguar falou o que tinha que falar, tchau, o DJ também, e agora chegou o momento da Ariel. Quando ela começou a falar, ela direcionou sua fala diretamente à Jaguar, que assim, que ela buscasse um advogado, não só para atestar a veracidade dos fatos que ela trouxe, mas também para garantir a segurança dela, que seria muito bom esse respaldo jurídico. Ó, se você não tem, eu aconselho que você tenha e tal, mas meio que nesse tom de orientação mesmo. Quando ela foi falar desse DJ, é que eu não pesquisei ainda, vou tentar entender quem é essa figura. Quando ela foi falar desse cara, meu, eu vou até ver aqui o que eu anotei. Ela falou que ele é um desserviço, que ele é, a palavra, que ele é um abutre anticultura negra, que ele é um desserviço à comunidade negra, que as coisas que ele traz, as pautas que ele traz, para manter a comunidade com essa imagem de violenta e tal. E ela falou que, meu, as coisas que ele falou sobre a Jaguar são muito deselegantes, que ele não deveria falar desse jeito, e foi descendo. E é isso, e foi descendo a lenha no cara, e assim, eu concordo, porque ele minimizou muitas coisas, ele teve umas falas bem contraditórias e tal. From the Black community and doesn't give back and puts artists in situations where then they are indicted by the police and he's... Mas vamos seguir falando aqui da Ariel, que é uma figura muito interessante. Ela trouxe algumas coisas com relação que pode acontecer com Diddy daqui pra frente. Com relação a número de vítimas, ela também acredita que serão muitas vítimas, tanto que ela mantém contato com outros advogados, de outros denunciantes, e todo dia aparece mais. Isso dos que ela mantém contato. Então, assim, todo dia aparece mais e esse processo vai ser muito longo, gente. Não vai ser esse ano, nem ano que vem, que a gente vai ter a sentença de todas essas acusações que ele tá respondendo. Aí ela voltou a falar do caso do cliente dela, da fita, que a grande preocupação é descobrir a idade que essa pessoa tinha, porque não é o cliente dela diretamente, mas sim indiretamente, entendeu? Então, que é a maneira de proteger essa pessoa, porque o cliente dela é o cliente que estaria na negociação, enfim, cada site fala uma coisa também. A fala dela agora ficou muito em aberto, então você não sabe para quem ela advoga. Creio que isso também é para que ninguém descubra quem é a pessoa. Então, cada lugar fala uma coisa. E diferente do Vlad, que acredita que o P. Diddy vai querer ir para tribunal, provar sua inocência, ela acha que não, porque ela é advogada, ela tá ligada do Paranauê. Que assim, ele ir pro tribunal, ele se expor, é expor tudo que ele fez, é a cara dele ali, é as pessoas julgando ele, nossa, que coisa, né? É isso que as vítimas passam. Algumas vão ter que passar. Que ele vai ser exposto e mais coisas vão vir à tona, então assim, ele não vai querer passar por isso. Então assim, tá ali no tribunal se expondo não é algo que ele queira. Ela também foi questionada pelo apresentador de um boato de um processo coletivo, um processo com 50 pessoas. Ela disse que nunca ouviu falar, né? Não tinha ouvido falar desse boato. Ela acredita que provavelmente possa acontecer sim, um processo coletivo nesse caso. Aí a Ariel acrescenta que ela não imaginava que o Diddy fosse preso. Vocês se lembram, né? Rolou a Homeland bateu lá a Polícia Federal bateu lá na porta do Diddy e tal. Então assim, pra ela, ele iria responder em liberdade e tal, e era até o que ele queria. E também ela, pra fazer um contraponto com o que o Vlad disse, que a polícia não tem nada, só achou uns lubrificantes ali, não sei o que. Não, ela falou, meu, não é polícia estadual, não é, né, a GCM, não é, não sei, palavras minhas, que estão batendo na porta dele. Polícia Federal. Então, assim, ela fez um retrospecto
da taxa de precisão, de eficácia da Polícia Federal, foi um número de 97%, que assim, se os caras prenderam ele, é porque eles tinham muita certeza, eles têm muita coisa. Aí só pra gente entender como é que funciona. A polícia vai lá, investiga, colhe as provas, manda a denúncia pra corte, né? E no caso do Diri, tipo, não é qualquer tribunal, é pra corte. Eles decidem se acolhe a denúncia, ver se tem se tem provas o suficiente, e assim, sendo a Polícia Federal, pô, não tem como aquele cara tá preso se não tiver muita coisa ali. Então é por isso, que vai, poxa, teorias de conspiração à parte, vai rodar muita gente, não tem jeito. Aí a advogada fez duras críticas à defesa do Diri, porque as últimas coisas que eles disseram pra imprensa, pelo amor de Deus. Primeiro eles pegam e falam, bom, ele não fez isso aí não tem nada a ver com ele só é, né, mau caráter, escroto, não sei o que, tá, um lixo de pessoa. Bom, essas coisas foi eu que disse, mas é o que ele quis dizer, ele minimizou, né, não, ele não, tráfico humano, estupro, não, isso aí não tem nada a ver com ele. Além disso, ele minimizou a denúncia da Cassie, porque assim, na verdade, o que eu entendo, ele tá querendo tirar o foco de todas essas alegações mais sérias, como se tudo isso, como se o Diri tivesse preso por causa da denúncia da Cassie. Não, a denúncia da Cassie foi o começo, assim, é mais ligado às coisas que ela passou com ele, não a tudo isso que tá rolando. Segundo ele, bom, ela se casou com o seu personal trainer, como se ela estivesse traindo o Diri e tal. Se traísse também, né, minha filha? Deveria mesmo. Minimizando tudo que ela passou e que ele só tá preso por causa dela, ou seja, jogando a opinião pública contra a Cassie. A essas horas, meu filho, não vai dar certo. E a advogada faz duras críticas ao Diri, só que antes disso, ela concorda com uma fala do Vlad, onde ele diz que não acredita que o Diri vai fazer nenhum acordo, porque ele ficaria uns 20 anos. E não seria 20 anos, não. Seria pelo menos 50, segundo a advogada. Porque uma das acusações é de extorsão. Extorsão entra na lei RICO, R-I-C-O, RICO. E essa lei foi criada em combate à máfia. E segundo a advogada, o Diri é um mafioso de Nova York. E a gente tem que concordar, né? E a Jaguar Wright? É uma teórica da conspiração ou uma testemunha em primeira mão? Durante o vídeo eu fiz umas pinceladas das coisas que eu penso a respeito dela, e agora eu vou falar o que realmente penso. Gente, eu tenho que confessar que, assim, esse lance de teoria de conspiração e tal, tem uma galera que tem uma coisinha assim, é um assunto que eu tenho minhas opiniões muito fortes a respeito, mas no caso da Jaguar, eu não sei o que dizer. Porque realmente eu não acho que ela tenha visto coisa assim, tipo, no alvivaço e tal, que ela estivesse ali, mas que ela tenha ouvido coisas. E ela, em 2022, quando ela joga aquelas informações, tal, aquelas acusações, teve um holofote, teve uma lente de aumento pra cima dela. Mano, agora que eu vou falar, agora que eu vou crescer, e é isso. Então, assim, não acho que ela seja mentirosa, mas também não acho que ela tenha visto as coisas que ela disse que viu, porque, assim, nesse meio, é muito difícil você saber o que é teoria, o que é rumor, o que é fofoca, porque tudo envolve a imagem das pessoas. Então, você não quer se queimar. É muito difícil uma vítima falar. E querendo ou não, por mais que tenha esse tom de teoria e tal, e querendo ou não, por mais que esse vídeo pareça que eu esteja endossando esse tipo de teoria, eu tô trazendo aqui o que a internet tá comentando e pra gente ter essa conversa. Pô, é que igual o vídeo que eu fiz sobre o Will, será que a gente tá batendo palma pra maluco? Será que a gente tá realmente atrás de justiça? Tá indo atrás das pessoas certas? Uma coisa que a Jaguar fala, que eu achei muito interessante, que é, não é quem é o próximo, mas e quem veio antes? Entendeu? Então, assim, esses questionamentos que ela faz, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que pegar. Não ficar no feed, ai meu Deus, ai o fulano fez isso, ai a Beyoncé, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que ouvir com um certo, pô, tá, beleza. Guardar no
no potinho tal, e tananã, e acompanhando, e é isso. Então, o que eu acho é, tudo que a gente tá pegando, todas as informações e tal, primeiro a gente tem que ir em fontes confiáveis, e eu confesso pra vocês que tá sendo muito difícil fazer esse tipo de pesquisa, eu tô fazendo fragmentos, enfim, eu já falei do Will, tô falando dessa entrevista agora da Jaguar, quem é a Jaguar, o que eu penso dela, vou fazendo assim porque é muita coisa, e é difícil às vezes você separar o que é teoria do que é fato, é muito difícil. Então busquem fontes seguras. Aqui, por mais que eu tenha esse tom mais ameno e tal, eu sempre procuro, tanto que eu vou colocar aqui na descrição as fontes que eu procurei para fazer esse vídeo, beleza? Muito obrigada pela paciência, tô retornando com o canal, tô meio insegura, luz não tá do jeito que eu quero, filmagem não tá do jeito que eu quero, ainda tô tentando me reconectar, entender isso aqui. Então, se você chegou até aqui, se pudesse se inscrever, por quê? Porque eu vou acompanhar todo o caso Diddy, vou trazer outras pessoas que eu acho importante, pessoas brancas também, né? Já tá rolando um tipo de discussão a respeito. Não que o Bonito seja santo, não que ele não tenha feito esse tipo de coisa, mas é legal a gente entender esse recorte também. E é isso. Se inscreva, não deixe de ativar as notificações, porque provavelmente quase todo dia às 9 horas, ou um dia sim, um dia não, às 9 horas vai ter vídeo aqui no canal e eu vou acompanhar tudo e trazer tudo em primeira mão pra você. Beijo, obrigada.